Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda Siqueira, psicóloga, e hoje vamos falar sobre o autismo em mulheres. Esse é um tema pouco compreendido, né? Porque o autismo ele foi visto muito mais nos meninos, né? Reconhecido muito mais nos meninos do que nas meninas, que ao longo deste vídeo vocês vão entender o porquê que é tão difícil de diagnosticar as meninas, né? Eu, enquanto mulher, né, e pessoa autista, fui diagnosticada recentemente. É este ano que estamos gravando, é 2025 que saiu o meu diagnóstico, né? Então vocês vão entender quais são as nuances e aonde que as características do autismo são apresentados, né, de como eles são manifestados pelas meninas e por que que isso acaba sendo confundido muitas vezes, né? Então, esse é um tema que eu achei muito importante trazer aqui, né, para este canal, para trazer essas informações de uma forma em que possa alcançar o número maior possível de pessoas, né? Porque quanto mais pessoas conscientes, melhor é o respeito, pelo menos é o que a gente espera das pessoas ao acolher, ao receber, ou ter que lidar com pessoas autistas, né? Ele é um tema essencial para quem trabalha com saúde mental, né? E também para quem tem pessoas na família que são autistas ou que estão descobrindo o autismo depois da vida adulta, tem pessoas idosas descobrindo, sendo diagnosticadas também, enfim. E também para quem busca compreender melhor sobre esse tema, né, que tem ganhado muita visibilidade, né, nas redes, né, nas mídias, mas ainda é cercado por vários estereótipos, né, e diagnósticos equivocados. Então, como eu falei, né, durante muito tempo, o autismo ele foi estudado quase exclusivamente em meninos. Quando eu me formei em 2013 na faculdade, né, de psicologia, né, na graduação de psicologia, ali o autismo todos os estudos que eu tinha levantado, as literaturas que eu tinha lido, porque meu TCC seria de autismo. Eu acho muito legal como que o universo gosta de pregar algumas peças em mim. Tava ali na cara e eu só não enxerguei, né? Ali em 2013, a maioria das literaturas viam o autismo nível 1 de suporte como a síndrome de Asperger, que hoje não existe mais isso, né, dentro do DSM, que é o Manual de Diagnósticos, né, de Transtornos Mentais. Então, é recente, se a gente for parar para analisar todos esses estudos. E tão pouco era visto nas meninas, né? Em meninas. Então, meninas não eram diagnosticadas como autistas. Elas poderiam ser diagnosticadas com alguma questão de depressão, de ansiedade, transtorno de personalidade, né? Então, justamente porque algumas das características ou sintomas se confundem com outros transtornos, né? Mas esse cenário, ele começou a mudar, né? Graças, né, ao trabalho e à vivência de outras mulheres autistas que transformaram, então, o seu conhecimento, as suas dificuldades, como a Samantha Craft, que ela fez uma lista não oficial, né? Não é nada oficial, mas ela também é conhecida como Marcelle Ciamp. Então, quando a gente entende que esse diagnóstico, até pouco tempo atrás, era algo estudado quase que exclusivamente nos meninos, acabou fazendo com que muitas meninas e mulheres crescessem sem entender porque se sentiam diferentes, exaustas e deslocadas, que é o meu caso, por exemplo. Né? Uma vida inteira eu me senti deslocada, me senti
incompreendida, eu sempre tinha muita exaustão sem saber por quê, várias crises de raiva sem entender por quê, e a maioria dos adultos olhava aquilo, esse só é o jeitinho da Fernanda de ser mesmo. Não deixa de ser não deixa de ser uma verdade isso, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa autista, então tem características que vão ser parte do meu jeito de ser, né? Mas a questão da Samantha Craft, né? Então, ela é uma mulher autista, mestre em educação, escritora e consultora em neurodiversidade. Ela também foi diagnosticada na vida adulta e ela percebeu que quase não existiam descrições que refletissem a experiência feminina dentro do espectro autista, né? Então, a partir das próprias vivências dela e das conversas com outras mulheres autistas, ela criou o texto, né, do Checklist for Autistic Women, né? Que é uma lista que não é oficial, ou seja, quando a gente fala de uma lista não oficial, significa que ela não é usada para fazer diagnóstico, mas é algo que pode dar um norte, pode trazer uma conscientização, é algo que ela pode dar um direcionamento para um possível diagnóstico, mas ela não pode ser usada como um instrumento diagnóstico, que é por isso que tem essa diferença, né? E ali ela descreve, então, numa linguagem bem simples, né, como esses traços do autismo podem se manifestar de forma mais sutil em mulheres, que é o que justamente faz com que as mulheres, né, as meninas, acabavam e acabam tendo subdiagnósticos, né? Então, por isso que o diagnóstico em meninas e em mulheres acaba sendo um pouco mais difícil, porque esses traços, essas características, ela é manifestada de uma forma muito sutil, justamente por conta do masking, né? Que é o mascaramento, enfim. Então, hoje ela é uma das principais referências mundiais para reconhecer o autismo feminino e também de compreender as particularidades da camuflagem social, que é justamente esse termo, né, do masking. Também de compreender a questão da hipersensibilidade, do cansaço, dela ter que se adaptar o tempo todo, né? Eu costumava dizer que eu me sentia como se eu fosse uma camaleoa, né? Eu usava esse termo para mim mesma, né? Ao referir para mim mesma, sem entender exatamente o que ele significava, porque cada ambiente eu meio que parecia que eu realmente me moldava exatamente para aquele lugar. Então eu observava muito as pessoas, né, ao redor, as mulheres principalmente, porque daí eu tinha que me comportar como uma mulher, não dava para eu ter um comportamento masculino. Então eu teria que ter essa representação, né, social. E eu acabava pegando trejeitos das pessoas, eu acabava pegando os sotaques das pessoas. Isso ainda acontece, só que hoje eu tenho mais consciência depois do diagnóstico. Então, algumas coisas eu entendo de onde que vem, né? É como se fosse tipo um espelhamento para mim, né? Eu olhava e fazia o espelhamento daquilo que eu estava vivendo. Então, eu me sentia uma camaleoa, porque meio que eu me adaptava muito rápido, muito fácil a esses lugares sociais para sentir que minimamente eu não era um extraterrestre, mesmo que por dentro eu me sentisse assim, porque a real é isso, né? Então, como eu disse, essa lista ela não substitui os critérios do diagnóstico do DSM-5, né? Mas ele pode sim complementar nessa compreensão clínica, né? E também humana do espectro. Então, nessa parte, né, eu vou estar aqui apresentando os critérios de diagnóstico, né, do DSM-5 e como eles podem se manifestar, então, nas mulheres, né, de acordo com esses exemplos da lista da Samantha Craft. Então, o critério 1, que seria a dificuldade na comunicação e interação social, dentro do DSM-5, ok? Então, teria dificuldades persistentes na reciprocidade social, na comunicação não verbal e no desenvolvimento de relacionamentos. Que em um dos vídeos eu expliquei mais ou menos sobre como ele funciona, né?
que seria essa, quando a gente fala na reciprocidade social, é de ser recíproco com aquilo que está sendo apresentado socialmente, né? Então, tem essa dificuldade. E na comunicação não verbal, que é entender muitas vezes na entrelinhas, né? Na comunicação não falada, né? Não dita. E como pode se manifestar, então, de acordo com a Samantha Craft, né? Então, muitas imitam comportamentos sociais que parecem normais, que foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? Como eu fazia e como eu ainda faço, porque isso eu vou continuar fazendo. Observe, então elas vão observar, elas vão ensaiar e reproduzir falas e gestos. Elas forçam o contato visual, né? Mesmo sentindo desconforto, para evitarem serem vistas como frias ou como mal educadas ou como alguém que não passa segurança, porque dentro da nossa cultura, né, dentro do que nos é passado, é falado assim que se a pessoa não olha no seu olho, você não é uma pessoa confiável. Você está escondendo, você está mentindo, você está manipulando, né? Então é passado isso, que o contato visual você passa confiança. Então, mesmo a mulher se sentindo desconfortável nesse contato, ela acaba fazendo esse contato, né? Também analisa e monitora constantemente como estão sendo percebidas, o que gera fadiga mental, porque imagina só, o tempo todo você está ali analisando e monitorando o tempo todo como você pode estar sendo vista pelo outro. E você por dentro se sentindo uma aberração. Você fala assim, não tá normal isso aqui, não tá natural isso aqui, né? Então, por isso que tem todo esse desgaste. Também tem dificuldade em captar ironias, duplas intenções e regras sociais implícitas, né? Elas podem demonstrar empatia profunda, mas às vezes de uma forma diferente, oferecendo soluções, gestos concretos ou silêncio acolhedor, que na visão dela pode ser acolhedor, mas não é assim que o outro às vezes recebe, né? Às vezes o outro acha que ela tá só ausente, né? Porque muitas vezes ela sente tudo aquilo, ela consegue compreender a emoção por trás daquilo, mas ela não sabe o que dizer naquela hora. Então ela acaba tendo essa dificuldade. Aí, o critério 2. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, de acordo com o DSM-5. Então, que seria presença de comportamentos repetitivos, insistência em rotinas, interesses fixos ou hipersensibilidades sensoriais. Então, resumindo, dentro do DSM fica parecendo que precisa ter muito claro isso da rotina, né? Ah, é uma pessoa que acorda todos os dias, 6 horas da manhã, ela levanta, ela faz isso, faz aquilo. Todos os dias é assim, né? Não necessariamente você ser uma pessoa de rotina tem essa estrutura tão rígida. Tem sim mulheres que têm essa rigidez, né, com a rotina de ter horário corretamente, mas quando a gente fala de rotina, a gente fala de uma maneira exata dela estar fazendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, como eu lavo a louça? Então, eu primeiro começo por onde? Eu primeiro começo pelos pratos, eu organizo por tamanho, depois eu começo a lavar. E aí eu vou para os talheres, então eu sempre faço dessa forma, né? E como pode então se manifestar de acordo com a Samantha Craft, né? Então, ela pode apresentar interesses intensos, porém socialmente mais aceitos. Dentro ali do critério do DSM-5, as pessoas acham que precisa ser algo que é totalmente estranho. É muito comum uma pessoa, porque se eu perguntar aqui para você, quando a gente fala de interesse restrito ou repetitivo sobre alguma coisa. Qual é a primeira coisa, uma pessoa autista, qual é a primeira coisa que você imagina? Ah, é uma pessoa que gosta muito de dinossauros, é uma pessoa que gosta muito de documentários, é uma pessoa que só fala disso, de interesses que nem sempre são vistos com bons olhos socialmente. Porque imagina assim, uma pessoa de 40 anos de idade só falar de dinossauros, por exemplo.
como seria visto para a sociedade? Quando a gente escuta de uma criança, é um pouco mais normal. Ah, é coisa da idade, isso passa. Mas quando você vê uma pessoa adulta só falando desse tema e não muda, sempre é o mesmo, e tem coleções, tem isso, tem aquilo, então parece que é uma coisa super do outro mundo, normalmente, que aparece, né? É, mas quando a gente fala de interesses intensos por coisas mais aceitas socialmente, a gente tá, a gente pode falar, por exemplo, de psicologia, de arte, de espiritualidade, literatura ou animais. Ou com questões de cosméticos, com questões de sapatos, com questões de bolsas, questões de, sei lá, batom, enfim, N coisas que socialmente aceito pela sociedade, né? Rotinas pessoais rígidas, né? Mesmo que discretas, então ela pode dormir sempre do mesmo lado, ouvir repetidamente a mesma música, organizar os objetos de uma forma simétrica. Eu faço isso, mas eu busco sempre trabalhar comigo para que isso também não seja algo que me atrapalhe todos os dias. O outro dos interesses intensos eu também tenho, sou psicóloga, então a psicologia é meu super interesse, né? Gosto muito de arte, então eu tenho um interesse profundo por arte, por espiritualidade também, literatura nem tanto, mas animais tipo gato é meu interesse. Eu tenho duas gatas e se eu pudesse eu teria mais gatos ainda na minha casa, mas não dá. Hipo ou hipersensibilidade sensorial. Quando a gente fala de hipo, significa pouco e hiper significa muito. A ruídos, cheiros, tecidos, luzes ou multidões. Eu tenho a ruídos, a cheiros, a tecidos, luzes depende, multidões sempre. Não gosto de lugares cheios, nunca gostei, embora eu tenha me forçado e frequentado muitos lugares cheios. Hoje, com mais consciência de mim mesma, eu sei que são lugares que eu não gosto de estar. Então, se eu posso evitar, eu sempre estou evitando esses lugares. Eu, por exemplo, não gosto de praia. Ai, como assim, Fer? Você não gosta de praia? Gente, praia para mim é uma das coisas mais complexas. Por quê? Uma que eu não gosto de calor, eu detesto transpirar. Praia, areia, sal, mar, água salgada. Minha pele, eu sinto que eu sou um filé à milanesa. E aquilo me irrita de tal forma que eu sempre tive crise. Não teve uma vez que eu fui à praia que eu não tive uma crise de choro. Hoje eu dou nome para isso, né? Justamente porque a água salgada que ardia minha pele, o sol, é, a areia ali, tudo foi causando essa hipersensibilidade, porque eu não gosto de transpirar, não gosto de sentir areia em mim, eu amo contemplar a natureza, então eu amo ver o pôr do sol. Por exemplo, porque eu sei que é um horário que não vai estar calor. Também tem isso. À noite, para mim, eu adoro. Mas aquele mar imenso, eu dentro dele, é demais para mim. É muito estímulo, né? Das ondas que vai e volta. E eu também tenho labirintite, que já também não ajuda, né? As ites da vida. Movimentos repetitivos e sutis, como balançar o pé, enrolar o cabelo, tocar né, tocar o colar, usados como autorregulação. Eu faço isso sutilmente. Nem sempre as pessoas percebem, outras vezes percebem, mas às vezes é uma coisa que passa desapercebida, né? Então, tem coisas que eu não consigo controlar. Então, eu sou uma pessoa que fala muito com as mãos, né? Nem sempre o movimento das minhas mãos tem a ver exatamente com o que eu tô falando. Tem isso também. Necessidade de previsibilidade, mudanças inesperadas geram ansiedade e desorganização emocional. Eu tenho isso também, mas eu acho que não é tão intenso quanto a grande maioria das mulheres autistas. É porque eu fui criada num ambiente sem previsibilidade. Então, lembra que eu falei lá no começo, camaleoa? Então, eu precisei aprender a me adaptar dentro desse caos que era a rotina do local que eu cresci.
né? Mas sempre foi ruim não saber o que ia acontecer depois ou como seria, né? Não, é bem ruim. Para não estender muito esse vídeo, num próximo vídeo a gente vai estar então falando sobre os outros critérios, que são ao todo 5. A gente falou de 2 e quais são os próximos critérios que a gente vai estar falando, né? São os sinais presentes desde o início do desenvolvimento, sobre o prejuízo significativo em áreas importantes da vida. E o 5 seria as dificuldades não explicadas por deficiência intelectual. Então, segue, curte, compartilha, que no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco melhor sobre esses critérios. Até a próxima!